Se o orçamento para um novo smartphone está abaixo dos R$1.000, mas você não quer comprar um celular qualquer que vai te deixar rapidamente na mão, é preciso escolher bem nessa faixa de preço e nós podemos ajudar nisso. Dois aparelhos não muito novos, mas que já estão em sua melhor forma quando o assunto é preço, o LG K40S é um dos mais indicados entre os de entrada pela nossa redação, e o Galaxy A20 é um sucesso de vendas da Samsung. Quer saber qual deles vai ser a sua próxima escolha? Então segue a gente nesse comparativo aqui no tudocelular.com. Você já sabe que plástico na traseira e na moldura é o que nós encontramos no corpo desses dois aparelhos. As cores disponíveis são sólidas e sem efeitos holográficos, tornando eles mais simples e elegantes. O tamanho grande os deixa fácil de escorregar das mãos e o LG tem um costume de riscar mais facilmente. No tamanho, eles chegam a ser muito parecidos com uma diferença de poucos milímetros, mas o A20 vai ser um pouco maior, enquanto que o K40S é mais espesso e pesado. Esse LG, como muitos outros da marca, traz como diferencial a certificação militar MIL-STD 810G, que deixa ele mais resistente a quedas, umidade e temperaturas variáveis, enquanto que o Samsung não tem nenhuma proteção. O notch deles tem diferenças, sendo em U e mais discreto no A20 e em gota maior no K40S. Esse LG infelizmente tem uma conexão micro USB que é mais antiga e já menos utilizada que a USB-C do A20, mas traz um extra no seu design. Um botão a mais apenas para você chamar o Google Assistente sem você precisar ficar falando OK Google por aí. Nas semelhanças, os dois são dual SIM e oferecem um espaço exclusivo para o micro SD, além de contarem com a biometria na traseira. Não são os mais velozes no reconhecimento da digital, mas também não enfrentam problemas como nos aparelhos em que possuem o recurso abaixo da tela. Nós abrimos esse placar com empate. Para variar, os displays que estão concorrendo aqui eles são grandes, com 6.1 polegadas para o K40S e 6.4 polegadas para o A20. A resolução HD Plus é a mesma para ambos, isso deixa os pixels mais visíveis, mas no restante eles são diferentes. Isso já começa na tecnologia, que é IPS no LG e Super AMOLED no Samsung. Isso nos leva a cores mais equilibradas e precisas junto a bom contraste no primeiro, com cores mais intensas e mais nitidez no segundo. Em matéria de brilho, o A20 certamente se sai melhor sob o sol, e ele também se destaca por ter um maior aproveitamento corpo e tela, uma vez que ele tem umas bordas que são mais finas e discretas, usando melhor o seu tamanho. O aspecto dele de 19,5 por 9 é mais comprido que o de 19 por 9 do K40S, então o resultado geral disso é um ponto para o Galaxy A20. Áudio não é bem um item que as fabricantes costumam prestar atenção quando nós estamos falando de smartphones de entrada, e é exatamente o que acontece aqui. São dois smartphones mono, com som até que decente para o preço deles, que não distorcem demais quando no máximo, mas que também não vão ser nenhum destaque. Os fones de ouvido desses nossos rivais são dos mais simples possíveis, servindo mais para ligações, usando inclusive o microfone embutido do que para música. O seu formato não é lá muito confortável, então é melhor você investir em alguns melhores para usar a conexão P2 deles. O K40S da LG se sobressai ligeiramente por ele possuir alguns ajustes especiais para serem utilizados com os fones, sejam eles com ou sem fio. A tecnologia DTS:X 3D faz alguma diferença e por isso acaba dando ponto para o K40S. Se muitas funções e ajustes para mexer é uma coisa que te interessa, tanto o A20 quanto o K40S vão agradar. Os dois possuem uma interface própria em cima do Android e são cheios de recursos. E ambos também saem da caixa com o Android 9 Pie, só que enquanto a Samsung surpreendeu e já trouxe a atualização do Android 10 para o A20, inclusive antes do esperado, a LG segue a sua política errática e incerta de updates, então a gente não tem qualquer previsão para o K40S. É pouco provável que o A20 chegue no Android 11 e o mesmo aqui vale para a LG. Se falamos em fluidez, o K40S ganha um respiro. A LG acerta muito mais na otimização da sua variante do sistema para celulares mais simples, enquanto que a Samsung costuma perder pontos do processamento justamente por não saber harmonizar software com hardware. Nas conexões eles são muito parecidos. Os dois têm Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, embora seja dito mais versátil e dual band no LG, nós não conseguimos conectá-lo a conexões mais velozes de 5 GHz do que as possíveis no A20, que são só de 2.4 GHz, então eles ficam na mesma. Eles trazem rádio FM, mas não ostentam TV digital, então o ponto fica com o mais atualizado o Galaxy A20. Um bom celular de entrada precisa ser fluido para aguentar o número de aplicativos que vão ser instalados com o tempo. Aqui nós não temos os mais modernos e atuais conjuntos, mas nós vamos ver se os resultados são bons. O K40S traz o chipset Helio P22, enquanto que a Samsung responde com seu próprio conjunto de processamento, o Exynos 7884.
Os dois têm 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, além do slot dedicado para o microSD. Em benchmarks, como no AnTuTu, notando sempre que a gente acabou testando em versões diferentes, porque foram lançamentos em épocas diferentes, o A20 passa dos 10% a mais em pontos. Nos testes práticos, a coisa muda. Abrindo diversos aplicativos, a gente percebe que o A20 até é mais rápido na primeira rodada, mas na hora de recarregar os aplicativos, o K40S sai muito melhor, conseguindo um resultado total final de mais de 20% de rapidez. O seu processador mais moderno ajuda nisso. Para jogos, os dois vão suar a camisa para rodar jogos mais pesados, exigindo gráficos mais baixos, mas eles vão rodar sem problemas títulos mais leves. Pela performance prática, o ponto fica com o LG K40S. O K40S é mais espesso e pesado, mas traz uma bateria menor, de 3.500 mAh. O seu concorrente conta com 4.000 mAh e acabou mostrando melhores resultados em nossos testes padronizados. Com o A20 chegando a mais de 20 horas de autonomia, o aparelho da LG fica 2 horas e meia atrás, só diminuindo a diferença no tempo de tela, que fica com 1 hora de diferença em relação às 10 horas e meia do Samsung. Na recarga, o K40S traz um carregador bem lento de 6 watts na caixa. O A20 chega com um de 15 watts e, embora isso não garanta que ele faça o carregamento rápido, faz sim com que a bateria maior do Samsung carregue 1 hora mais rápido do que as quase 3 horas do LG. O ponto aqui é certeiro para o Galaxy A20. Por termos aqui dois aparelhos do ano passado, uma época em que aparelhos mais simples ainda não tinham entrado naquela febre do excesso de câmeras, nós temos então aqui dois conjuntos de apenas 2 câmeras. O LG K40S tem uma wide principal de 3 megapixels com abertura de 2.2 e um PDAF e uma ultra wide de 5 megapixels. Já o A20 traz uma wide principal de 3 megapixels e uma abertura de 1.9 com foco automático e uma ultra wide de 5 megapixels. São conjuntos considerados básicos e, apesar de tudo, o K40S consegue se sobressair. Lógico, a gente não tem como cobrar demais do seu hardware, mas pelo que ele traz, ele consegue ter fotos melhores do que a dos concorrentes, inclusive o A20. Nenhum dos dois vai ter detalhes excelentes nas fotos, mas conseguem se sair bem em boa iluminação, com o K40S estourando menos o céu e trazendo melhor profundidade de campo. O A20 pode perder o foco com mais facilidade em paisagens mais abertas, melhorando em locais fechados. A grande angular de ambos não dá muita diferença nas fotos para a câmera principal, mas distorce mais as bordas no A20 e em situações de menos luz acaba se saindo melhor também no K40S. Nas fotos com a principal, o LG não vai ser aquela maravilha, mas certamente apresenta menos ruídos em locais escuros, então o ponto é do LG K40S. Para vídeo, nós temos dois celulares que gravam em Full HD com qualidade básica e sem condições de capturar qualquer coisa à noite. A captura do áudio é normal no A20 e deixa a desejar no K40S, que ao menos não treme tanto e tem foco ágil. Por fim, elas também empatam aqui. Na frontal, o K40S conta com sensor de 13 megapixels e o A20 com de 8 megapixels. São, mais uma vez, fotos das quais a gente não pode exigir muito. No LG, as selfies têm boa qualidade, mas pouca distância focal e alcance dinâmico, então cabem menos pessoas nas capturas e o céu pode ficar mais estourado. No A20, os resultados são decentes para selfies, mas o modo retrato com desfoque desliga o HDR e o fundo acaba estourando, que nem no K40S. Pelo resultado das fotos que você também está conferindo aí, o ponto das selfies é do LG K40S. Pegando pelo preço do lançamento, o K40S chegou ao mercado brasileiro custando R$1.000, enquanto que o A20 chegou bem mais caro, por R$1.300. Atualmente isso já não importa muito, porque eles já não são exatamente novos. Mas, seguindo a diferença do lançamento, os melhores preços de hoje também trazem a diferença de uns R$300. O momento atual fez com que os aparelhos aumentassem, e apenas alguns meses atrás os dois estavam abaixo de R$750. Comparativamente, o preço do K40S seguiu sempre melhor do que o rival da Samsung, e é um custo-benefício maior, levando em consideração as características de ambos. Então esse ponto final do preço é do LG K40S. Se nós estivéssemos falando de intermediários um pouco mais completos, a Samsung levaria sem problemas uma competição contra a LG. Porém, no quesito entrada, mesmo que intermediários mais simples, a LG vem trazendo bons resultados. O A20 fica com alguns pontos importantes, como melhor bateria, melhor tempo de recarga e atualizações mais possíveis. O K40S, entretanto, tem desempenho e câmeras melhores, além de não ter uma bateria ruim e de ainda estar mais barato. Por preço até que menor do que o A20, você encontra o K50S, que também é muito interessante, ou até mesmo o Moto G7 Play, que já vem com Android 10. Mas, entre esses dois do comparativo, o K40S é mais negócio. Mas e você? Qual deles teria? O K40S ou o A20? Nós queremos saber a sua opinião aqui embaixo, escreve aí. E se você quiser conferir os preços mais baixos desses dois aparelhos, nós deixamos aqui na descrição os links para nossa ferramenta comparativa. Eu fico por aqui e até a próxima!